Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós gravamos no vídeo passado uma mensagem destacando Jesus Cristo como o maior modelo de missionário. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a obra missionária. Esta obra missionária que foi iniciada por ele, mas que ele quer que seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos deem prosseguimento. Então vamos entender um pouco mais sobre a obra missionária. E podemos dizer que a obra missionária é uma missão global, intransferível, é uma missão urgente e é uma missão de parceria. Então vamos entender cada tópico desse. Porque nós podemos dizer que a obra missionária é uma missão global. Veja o que está escrito em Mateus 16, versículo 14 e 15. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu aos seus 11 apóstolos. Judas já tinha jogado fora a oportunidade dele. E ele censurou a incredulidade e a dureza do coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos que não estavam crendo ainda que Jesus tinha ressuscitado. Então ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, uma missão global, e pregai o evangelho tanto a judeus como a gentios, a toda criatura. Então nós podemos ver aí que através desta fala de Jesus, entendemos sim que a obra missionária é uma missão global, envolve toda a terra, todo o globo terrestre. Ele com certeza já espalhou, não temos dúvida nenhuma disso, seus enviados, seus apóstolos, seus discípulos para determinados locais, com esta finalidade de pregar o evangelho e dar continuidade àquilo que ele começou. Agora, por que é uma obra intransferível? Assim como os 12 apóstolos foram escolhidos, primeiro se tornaram seus discípulos e depois, pela sua perseverança, pela sua fidelidade ao Senhor, foram escolhidos como seus apóstolos, seus enviados. Cada um deles poderia não atender a esse chamado que Jesus fez, como Judas não atendeu. Porque ele deu o livre-arbítrio ao homem. O Pai deu o livre-arbítrio ao homem e respeita até o dia de hoje. E o fato de esse livre-arbítrio nos dar a permissão de aceitar ou não o convite, nós podemos não aceitar, mas nós não podemos transferir este chamamento para ninguém. O chamamento é pessoal, é entre você e Jesus, é intransferível. Então, se você tem um chamado para ir para outro país, ou para ir até na sua igreja local, na sua cidade onde você reside, pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura, é um chamado seu, é pessoal, é intransferível. Não queira dizer, não, Senhor, eu não quero não, mas pode dar para fulano de tal. Não existe isso. Porque a obra missionária é urgente. Em Mateus 16, nós lemos: quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, qual é a urgência aí? A urgência é levar salvação. E suplicar por aqueles que ainda não crerem, que eles recebam esta fé salvadora. Porque senão ele será condenado. E nenhum de nós tem a consciência exata do que consiste esta condenação, que virá sobre aqueles que não creem. Por isso, a obra missionária e você, como discípulo, precisa se derramar pelo outro, intercedendo, suplicando a Deus, para que ele receba esta fé salvadora, que é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador.
e que ele comece a trilhar este caminho que nos leva de volta para o Pai. E é neste caminho, é neste processo que nós vamos nos livrar desta condenação que está escrita aqui. Quem não crê será condenado. É algo muito sério isso. Essa semana, precisamente na quarta-feira, nós recebemos a notícia de um ex-presidente de uma nação aqui da América Latina que morreu. E ele se declarou até o final da sua vida como ateu. Não creu em Deus, não recebeu esta graça, esta fé salvadora. Eu não sei, realmente eu não sei o que dizer do fim dele, mas Deus age diferente de nós. Se ele realmente não creu em hipótese alguma, porque às vezes nós dizemos que não cremos, mas lá no íntimo nós temos esta certeza de que Jesus é o caminho. Mas se a pessoa está totalmente cauterizada, endurecida e diz: eu não creio em Deus, eu não creio que existe um Deus que criou todas as coisas, só nos resta pedir misericórdia a Deus por esta pessoa. Mas ele, como juiz reto e justo, ele vai saber o que fazer com cada um que deixa esta terra e que volta, né, para as regiões celestiais, talvez para o paraíso, talvez para o inferno. Mas isso vamos deixar que Deus decida. Então, esta obra é urgente por isso, porque se trata de uma salvação eterna. E às vezes tem pessoas nossas, familiares ao nosso redor, que dizem: não creio em Deus, eu não creio no caminho de Jesus. Só nos resta clamar, interceder e orar por essas pessoas. Então, essa urgência se deve porque teremos que viver este momento, o momento de receber esta fé salvadora. Nós só podemos receber quando estamos ainda aqui na terra. Quando morremos, perdemos todas as chances. E nesse processo de recebermos esta graça, esta fé salvadora, ainda aqui na terra, o Senhor começa a nos transformar. Nós começamos a viver um processo interno, onde esse coração de pedra, esse coração que rejeita a lei do Senhor, é transformado pela paciência de Deus, é transformado num coração tenro, num coração humilde, e nós começamos a ser visitados pelo Senhor, e a nossa vida vai sendo transformada. E esse coração duro começa a ser transformado em uma tábua de carne, em um coração de carne. Significa o quê? Simbolicamente. É um coração amolecido, onde Deus vai poder escrever as suas leis no nosso coração, os seus princípios, a sua conduta. Agora, por que nós dizemos que a obra missionária é uma obra de parceria? Nós podemos afirmar isso até por uma experiência pessoal de cada um. Porque nenhum missionário se lança nessa obra se ele não tiver um apoio por detrás. Ele vai precisar de um apoio por detrás. Às vezes apoio de familiares, às vezes apoio da igreja local ou de alguma instituição que se predispõe a sustentar missionários. Às vezes são instituições até filantrópicas, mas que não têm nem uma denominação cristã, mas Deus move os corações para... É impressionante como ele vai trabalhando nas pessoas, move os corações daqueles que creem nele, daqueles que não creem, e muitos se determinam a sustentar uma obra missionária até por medo, talvez. Vou fazer uma coisa boa, talvez Deus leve isso em consideração.
passa esses pensamentos, às vezes, né, pela cabeça do homem. Mas temos que dizer que nenhuma obra de caridade salva o homem. O que salva o homem é você receber esta fé salvadora que vem através de Cristo Jesus e começar a trilhar este caminho. Então, é uma obra de parceria. Nós sempre vamos precisar ter apoios por detrás. Quando nós nos lançamos através de um chamamento a esta obra missionária. Nós sabemos que os missionários, eles ficam sujeitos a muitas batalhas espirituais, porque Satanás não está nada satisfeito com aqueles que estão se determinando a sair de sua casa, às vezes do seu país, às vezes se distanciar da sua família para fazer a vontade de Deus. Ele não está realmente gostando disso. Então existe uma batalha espiritual. Os anjos caídos, que pertencem ao exército de Satanás, começam a travar uma batalha com os anjos protetores que estão ao nosso redor. E eles querem nos atingir quando nós estamos determinados a caminhar, a ir por este caminho, a atender o chamamento de Deus. Então, os missionários, eles... Um momentinho, que entrou uma ligação aqui. Desculpa, entrou uma ligação aqui no notebook, mas vamos dar continuidade. Então, o missionário fica sujeito a essas batalhas espirituais. E eles também precisam de um sustento material, inclusive, para sua sobrevivência, porque muitos saem sem nada, né? Sem recursos, muitas vezes, sem patrimônios. O Senhor tem chamado pessoas, geralmente, que não são pessoas poderosas financeiramente. São pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, mas que estão dispostos a atender este chamado. Então, essa obra de parceria vai precisar de outros que ajudem ele a sobreviver de uma forma natural e também ser sustentado por orações, por intercessões, por encorajamento, para continuarem a exercer e atender a este chamamento divino. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós sabemos que ele não tinha emprego, ele não tinha salário, e o ministério dele foi sustentado por outros. Mas ele tinha uma unção e uma autoridade tão grande sobre ele, que quando ele passava, quando ele impunha suas mãos, quando ele declarava uma palavra de cura, as coisas começavam a acontecer. E o ministério de Jesus foi sustentado por outros. Então, nós temos na Bíblia vários exemplos, não só de Jesus, ele é o modelo de um missionário, mas nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que nas suas peregrinações também foi sustentado. No início, Paulo era fabricador de tendas, ele fabricava tendas, então ele tinha algum retorno financeiro. Mas chegou um ponto, um momento da sua vida, que ele se dedicou totalmente à obra missionária e ele foi sustentado por outras igrejas. E ele se doou totalmente, doou a sua vida totalmente à pregação da palavra. Nós temos no Novo Testamento várias cartas, várias epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, dando instruções a várias igrejas, lá da Ásia Menor, inclusive. Então, nós precisamos entender que essa parceria é importante e é necessária para que as bênçãos do Senhor possam fluir através da nossa vida, como pessoas que estamos atendendo um chamamento, possam fluir e atingir outros e levar esta salvação através da fé em Jesus Cristo. Outra coisa que nós precisamos entender é que as missões não são
um programa opcional da igreja. Não é algo opcional, não. Eu vou fazer ou eu vou não fazer. Ou eu não vou fazer. Eu vou direcionar minha igreja para as missões ou não. Não é um programa opcional. É algo que está no próprio coração de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que sempre está buscando pessoas, que sempre está chamando pessoas e que sempre está enviando pessoas. Então, a missão não se limita a um local geográfico. Ela ultrapassa fronteiras culturais, fronteiras sociais e fronteiras geográficas. Nós temos o conhecimento de várias pessoas que se dedicaram às missões, que foram para países até que não acreditam no Evangelho e sofreram muita perseguição, prisão, tortura. Temos vários casos assim, várias histórias assim, histórias reais. Então, as missões estão no coração de Deus e ultrapassa as fronteiras culturais, inclusive, que às vezes nós ficamos muito limitados, muito restritos à nossa cultura, mas ela ultrapassa fronteiras culturais. Jesus foi até os gentios sendo judeu. Os gentios tinham outra cultura, não tinham a cultura judaica, mas ele não deixou de ir. Ele foi a mulher samaritana, ele foi em outros locais, apesar de ele ter vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele deixou essa sinalização. E o apóstolo Paulo se declarou apóstolo dos gentios e foi e pregou a palavra de Deus e converteu a muitos. Então, a obra missionária está no coração de Deus e ele sempre vai estar chamando alguns para esta obra. Em Gênesis 12, versículo de 1 a 13, leia na sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora. Nós vemos que Deus chama Abraão para deixar a sua terra, a sua casa, a sua parentela, a casa do seu pai. E diz: Abraão, você vai em direção a uma terra desconhecida. Deus não revelou tudo a Abraão no primeiro momento, não. Ele teve que confiar no chamamento dele. Ele teve que confiar que era a voz de Deus que ele estava ouvindo. E ele se predispôs a caminhar nesta direção. Ele deixou sua terra, sua casa, a casa do seu pai, sua parentela, e foi em direção à terra desconhecida, que era Canaã. E o Senhor disse que, através dele, ele se tornaria uma grande nação. Ele seria abençoado. E nele, em Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu a ordem divina, sabemos disso. Ele foi provado. Ele foi levado a sacrificar o seu filho em obediência a Deus. E Deus, vendo a sua fé, a sua obediência, livrou ele deste sacrifício. Sacrificar um filho não é nada fácil. Precisamos ter uma fé cega no Senhor. Mas Abraão tinha. E através de Abraão, por ele ter obedecido essa ordem divina, um povo de Deus se formou, que foi o povo hebreu. E em seguida, lá no deserto, através de Moisés, começou a se formar a nação de Israel. Então veja que o evangelho é para todos. Não faz acepção de pessoas, não. É para ricos, é para pobres, é para aqueles que estão próximos a você, é para aqueles que estão distantes de você, é para os brancos, para os negros, para os asiáticos, para os orientais, para os ocidentais. A obra missionária é uma obra democrática. O Senhor quer que nós levemos a sua palavra, as suas boas novas, para aqueles que Ele nos direcionar. Muitas vezes você está até vivendo fora do seu país, da sua nação,
achando que foi por outro motivo, pelo seu esforço que você fez para se mudar do país. Mas não esqueça que Deus está por trás de todas as coisas. Eu acredito que Deus impulsionou você, criou caminhos, criou oportunidades para você deixar a sua nação e ir para outra nação, para você deixar a sua terra, a sua casa, a casa do seu pai e se lançar nesta obra missionária. Então a igreja precisa pensar como Jesus. A igreja precisa ter uma visão mundial. E com certeza nunca faltará recursos para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, que esteja fazendo a obra missionária naquele lugar que Deus estabeleceu para ela ou para ele. Deus vai sustentar, se esse foi o chamamento divino. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o homem nem sempre está disponível para Deus, porque sabemos que o nosso coração é de pedra, até que começamos a trilhar este caminho e ele começa a amolecer o nosso coração e transformar num coração de carne. Então, se nós formos lembrar um pouco dos eventos da antiguidade, por exemplo, o dilúvio, nós podemos dizer que para Deus construir uma arca não era nenhum problema. Difícil era achar um Noé, não é verdade? Um Noé que acreditava que iria chover sem ter caído nenhuma gota de água. Isso se chama fé. Para Deus, tirar o povo dele do Egito também não era nenhum problema. Era mais difícil encontrar um Moisés que acreditaria que apenas com um bordão na sua mão, uma vara na sua mão, ele estenderia esta vara sobre o Mar Vermelho e o mar iria se abrir. Para Deus, fazer cair fogo do céu e consumir um sacrifício é a coisa mais simples que tem. É mais difícil achar um Elias que queria consertar o altar de Deus, restaurar o altar de Deus. Então, a nossa responsabilidade como cristãos, ela não se detém nos muros do templo, ela não se detém nos muros da nossa igreja local. O campo, como nós temos uma parábola que está nos evangelhos, o campo é o mundo. E a mensagem é para todas as criaturas. Agora, não esqueça de uma coisa importante. Nosso campo missionário começa onde nós estamos, na nossa própria casa. Mas não termina aí, pode ir mais além. Mas começa na sua própria casa. E se você ler a história de Esther, lá no capítulo 4, Mardoqueu diz a Esther, depois que ela se tornou rainha: vai, ajunta a todos os judeus que estavam condenados à morte, que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Esther falando para Mardoqueu. Porque eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei para pedir clemência pelos judeus. Ainda que não seja segundo a lei, ela ia burlar a lei ali, ela quebrar a lei. Porque ela só poderia estar diante do rei se ela fosse convidada. E se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu não vou deixar de lutar pelo meu povo judeu, porque Mardoqueu lembrou a Esther que se ela estava ali naquele palácio como rainha, não era por um acaso, era por um propósito de Deus. E chegou o momento de Deus colocar em prática o seu propósito, usar Esther como rainha para interceder pelo povo judeu. Então, leia Esther capítulo 4 para você entender este contexto.
A responsabilidade de pregar o Evangelho não é só dos ministros, não, só dos missionários, é responsabilidade de todo crente, de todo cristão. Os ministros, os pastores, os missionários estão se dedicando totalmente, sua vida integral a esta obra. Mas você como cristão, você como crente, tem também esta responsabilidade. E você onde está hoje, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, no seu condomínio, você tem um propósito de Deus na sua vida, de levar esta palavra a esses corações que estão ao seu redor. Então não delegue a outros o que Deus confiou a você. Nós podemos concluir esta mensagem citando algumas frases para você refletir. Por exemplo, Deus sempre trabalhou com pessoas. Ele pode fazer tudo sozinho, mas ele gosta de trabalhar com pessoas. Ele tem prazer em trabalhar com pessoas. Deus precisava de alguém para andar com ele. Achou um Enoque que andou com Deus por 300 anos. Deus precisava preservar a humanidade. Achou um Noé para construir a arca. Deus precisava de um projeto de salvação. Achou um Abraão para ser pai de multidões. Deus precisava de um libertador do povo do Egito. Achou um Moisés. Deus precisava de um sucessor para Moisés. Achou um Josué que atravessou o Jordão e levou o povo à terra de Canaã. Deus precisou de um profeta. Achou uma mulher chamada Ana para chorar por um filho, Samuel, que se tornou um profeta e um juiz em Israel. Deus precisava de um rei para honrar seu nome. Achou um Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus precisava restaurar Jerusalém. Achou um Neemias para restaurar os muros. Deus precisava preparar o caminho para a chegada do seu filho. Achou João Batista, que estava preparando o caminho para o Messias. João Batista, aquela voz que clamava no deserto, que era a voz do Espírito Santo, recebeu esse chamamento. Deus precisava de alguém para salvar a humanidade. Mas ele olhou para a terra e não viu um só homem que não tinha pecado. Então Deus usou seu próprio filho para morrer por todos nós, para morrer pelos nossos pecados. E hoje, Deus precisa de um parceiro. Hoje Deus está abrindo oportunidades para alguém que queira se tornar um parceiro seu. Você está disposto a ser um parceiro de Deus? Você está disposta a ser um parceiro de Deus? Se você está, diga agora, sim, eu estou disposta. E peça a Ele as instruções. Peça a Ele a direção do rumo que você deve dar à sua vida. Então, eu te abençoo com esta revelação. Seja um parceiro de Deus. Deus está procurando parceiros. Ele não precisa, mas Ele tem prazer em fazer o seu trabalho em parceria com o ser humano. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pela sua fidelidade. Compartilhe essa mensagem e fique atento à voz de Deus, porque você com certeza tem algum chamamento em sua vida. Ninguém está nesta terra sem propósito algum. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe no seu chamamento e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!